Estava conversando com o Luiz Miguel, ele me pediu para falar um pouco sobre financiamento. E essa talvez seja a pauta que mais me preocupa na educação hoje. Antes de falar um pouquinho sobre ICMS, eu vou dizer para vocês por que isso me preocupa. Acho que a representante do Tribunal de Contas trouxe aqui, passou uma lei onde você tem que ter uma infraestrutura ideal dentro das escolas. Está sendo discutida uma lei de piso dos profissionais de apoio. Teve uma outra lei que foi uma medida provisória. Aí você tem uma outra lei que você quer estabelecer um limite máximo de 25 alunos por sala. Nós vamos pagar como? Não vamos pagar. Não vamos pagar, gente. Eu escrevi uma reflexão sobre os dados do Estado, da seguinte forma, que é uma provocação que eu estou fazendo para alguns meios, dizendo o seguinte. Esse dia eu estava rodando com um deputado, virou para mim, pô, mas a educação tem muito dinheiro. Eu falei assim, deputado, deixa eu escrever uma coisa aqui para você. Escrevi para ele, a educação de fato tem muito dinheiro? Tem, mas tem muita despesa. Então, eu vou trazer os dados do Estado, só rapidamente, antes de entrar na apresentação, que é o seguinte, o Estado hoje está previsto lá uma receita de 33 bilhões de reais. 33 bi. Desses 33, 26 vão para a folha. Aliás, na verdade, 24 vai para a folha. Opa, me sobram aqui, basicamente, 9. Desses 9, eu pago 2,5 de alimentação. Pago 2,5 de transporte. Opa, me sobraram 4. Eu pago 1 para profissionais de apoio e outras demandas da educação especial. Me sobraram 3. Eu pago 1 para tecnologia. Me sobraram 2. Eu pago 1 para obras. Me sobra 1. Para pagar 640 e pouco de utilidade pública, o que me sobra? 400 e pouco. Então, quando você olha 33 bilhões, fala, nossa, é muito dinheiro. Mas como é que você sustenta 250 mil profissionais, 5.600 escolas? Então, essa é uma falácia. É a falácia da abundância, que eu digo. Porque parece que a gente tem muito dinheiro e, na realidade, não tem. E quando a gente vai ver, você tem o Ministério Público atrás de você dizendo do AVCB. Você tem não sei quem cobrando a questão de acessibilidade. Você tem mais uma lei cobrando infraestrutura. Tá bom, nós vamos tirar o dinheiro de onde? É simples, gente. Entendeu? Aí vaga na creche, você tem que ampliar. As metas, legal, as metas são interessantes, ninguém é contra as metas que foram estabelecidas, são ambiciosas, legal. Mas para você botar isso de pé, você precisa de recurso. E aí, é um pouco da tônica que eu tenho, que eu falo assim, gente, vivemos a falácia da abundância. E aí, eu queria trazer, basicamente, 3 temas para vocês, rapidamente. O primeiro tema é sobre o ICMS. Não sei se eu dei uma demanda para o André de última hora. Acho que vou até passar essa aqui, não sei, André, não sei se conseguiu colocar do ICMS. Está no final? Deixa eu ir para o final. Deixa eu começar por lá, depois eu volto. Não, tem que voltar lá, aquela. Mas, espera aí, que ele vai botar. Deixa eu botar. Enquanto eles colocam a apresentação, gente, o que acontece no ICMS? O ICMS de São Paulo a gente mudou, foi uma lei que foi aprovada no ano passado. Então, era uma lei que já estava em virtude da Emenda Constitucional 108. Nessa lei, da Emenda Constitucional 108, você tinha que vincular um percentual da distribuição do ICMS a resultados educacionais. Tá? Inclusive, essa é a condicionalidade, se eu não me engano, condicionalidade 4 do VAR. Que é o que a gente tinha que ter, beleza, foi passada, estamos ok, o Estado de São Paulo está ok. Eu acho que não é essa aqui não, eu que voltei. Tem a do ICMS, André, depois se puder colocar. Eles vão colocar aqui. Então, o que acontece? Só que quando a gente chegou, é que eu queria mostrar aqui para vocês, quando a gente chegou, grande parte, então o Estado de São Paulo, a lei dizia pelo menos 10%. O Estado de São Paulo falou 13%. E isso foi escalonado. Então, a partir desse ano, 13% dos recursos do ICMS... chegou? Esse aqui, ó. Então, o que acontece? Assim, a emenda constitucional, como eu estava falando para vocês, o objetivo era você estimular... Opa, quase que eu caio. A equidade. Então, você tinha uma história que veio lá dentro do Ceará, que deu certo, e você transformou isso em emenda constitucional. Então, você sai, o mínimo era 10, São Paulo colocou 13. Só que como que era distribuído o ICMS no Estado de São Paulo?
ele era de uma forma onde 65% desses 10%, eu estou falando agora dos 13 só, tá? Dos 13 só, 65% era vinculado à população. Ou seja, municípios muito grandes, como é que ele vai na educação? Não importa, porque 65% dele estava vinculado ao tamanho. E municípios muito pequenos, ele poderia estourar de resultado. Também não importa, porque 65% era vinculado à população. Outro era resultado de alunos de anos iniciais e 10% em alunos de vulnerabilidade. Então, quando você olha, você fala assim, você pode estourar, muito dificilmente você vai conseguir ultrapassar ou suplantar o resultado que você tem de população. Qual foi a proposta que a gente discutiu e a gente trouxe aqui que foi aprovada? A primeira proposta foi o seguinte, olha, nós vamos colocar 40% dos resultados vinculados à qualidade da alfabetização, ou seja, meta de alfabetização. E aí, gente, uma regra que vale para todo mundo, que a meta é muito simples. Existe uma tabela na lei onde você tem uma referência. Se hoje eu sou 4, eu preciso ir para 4.3. Por exemplo, se hoje eu sou 5, eu preciso ir para 5.2. Se eu sou 3, eu preciso ir para 3.8. Tem lá uma tabela. É só você olhar o resultado do que você tem dentro do Saresp e falar, ó, minha meta do ano seguinte é essa. E quando você chega em 7, tua meta passa a ser crescimento 0. Então, a gente está dizendo que pelo menos a gente está tentando atingir um Saresp de 7. Vários municípios estão próximos disso ou já ultrapassaram isso. Mas 40% vai ser pelo resultado de alfabetização. 40% sobre o 5º ano e 20% vinculado ao fluxo, né, basicamente vinculado ao fluxo, vinculado ali também a uma questão de percentual de tempo integral. E aí, esse é o modelo, então, que ficou. Então, ele ficou 40% índice de qualidade de alfabetização, que é vocês contra vocês mesmos. Qual é a meta? Bati a meta ou não bati a meta? 40% de anos iniciais, 10% vinculado ao percentual de alunos de tempo integral. Essa é uma outra despesa, que eu não sei se vocês trataram aqui da emenda constitucional 135, que agora todos vocês vão ser cobrados para alocar pelo menos 4% do Fundeb de vocês, esse foi o presente que o MEC deixou, colocar 4% obrigatoriamente no investimento na ampliação de vagas do tempo integral. Se não, vocês vão ter que provavelmente responder para os órgãos de controle do Ministério Público e tudo mais. Então, aquele auxílio que vinha, não vem. Você vai ter que tirar dinheiro do seu para poder aumentar o tempo integral. Então, está aqui, mas isso não foi em virtude disso, mas era um incentivo que se tinha sobre o percentual de alunos em tempo integral, vezes o índice socioeconômico. O que a gente buscou aqui? 80%, lembra que 65% era vinculado à população. Agora, 80% é vinculado ao resultado que vocês são diretamente responsáveis. 10% também vocês são responsáveis pela forma como vocês vão ampliar as matrículas de tempo integral. E claramente eu já encontrei uma solução para vários de vocês de como é que você faz isso sem aumentar custo, tá? Basicamente. Então, esse é como está hoje organizado o tempo integral. Então, ele fica mais ou menos dessa forma. A regra de ouro é que vocês competem com vocês mesmos. Se você bater a meta, você está salvo. Só que tem um quê aqui de corrida entre um e outro. Porque é o seguinte, imagina que o município A, ele superou a meta. E o município B fez 90% da meta. Significa que aqueles 10% que o município B não cumpriu, foi para cima da mesa. Quem bater ou suplantar a meta, pega esse dinheiro. Essa é a regra. Então, se você tem 50% dos municípios fazem metade do dinheiro desses 10% está em cima da mesa para os outros poderem pegar. Obviamente, se todo mundo bater a meta, fica tudo como está. Então, muito embora essa regra seja você concorre com você mesmo, por quê? Porque se você estiver batendo a meta, você está salvo. Se você não tiver, você está deixando dinheiro em cima da mesa. Essa é a realidade desse novo projeto que está aqui, né? Então, o que se pensa aqui e aí essa meta foi um crescimento sustentável, foi medido, foi proposto colocar. Então, só para vocês terem ideia, né? Quando a gente fala ali dos 13% da cota de educação, mais 25% do repasse municipal, a gente está falando de 3,25% de todo o ICMS de São Paulo. Então, a gente está falando de 7,8 bilhões, quase 7,9 bilhões de reais, que está aí para ser distribuído
por performance na educação. Por isso que a alfabetização virou tão importante. Por isso que os índices... Aí você alfabetiza, o resultado de português que vai dentro do SAEB no 5º ano é tão importante. E é por isso que a discussão de fluência matemática começa a ser tão importante também. Porque o que a gente está olhando é a melhoria dos resultados educacionais. E aí o pessoal dizia, olha, mas tem muita gente que vai perder, muita gente, como é que vai ficar? Então tinha essa discussão na época da LESP. O que a gente mostrou? Olha, o que a gente está tentando mostrar é que quando você tira o porte, você corrige uma distorção. E as cidades que menores passam a ter, elas ser diretamente beneficiadas pelos seus avanços. E aí, desmistificando, a gente fez um cálculo, né? Quem ganha e quem perde? Nosso cálculo, se eu não me engano, eram só 91 municípios, na fotografia de 24, que perdiam. E a gente tinha, deixa eu ver se está nesse ou no próximo slide. Aqui, ó. 554 municípios ganhavam e 91 perdiam, pelo desempenho de 24. Sendo que a regra está valendo a partir desse ano. Então, só voltando, esse aqui, basicamente, era quem ganhava, está de verdinho, e quem perdia, basicamente, quem está de cinza. Entendeu? Então, o cálculo, como que é, que a gente está dizendo assim, geravam várias discussões, isso aqui é um pouco do que foi construído na audiência pública, né? Dizia, olha, então quer dizer que as cidades maiores vão passar a receber menos que as menores? Não, depende de como que ela vai desempenhar. Então, tem esse ponto, e aqui é que eu estava mostrando para vocês. Então, a gente está dentro daquela distribuição, naquela situação, a gente estava trabalhando com essa perda. Então, como é que a gente olhou aquilo? Gente, o foco de vocês, né, a distribuição, para quem está olhando para o ICMS, é no índice de qualidade da educação, no IQEM. Que ele é aqueles 40% da alfabetização, 40% dos anos iniciais, vezes 10. E aí, como é que a SEDUC pode apoiar vocês? A gente está apoiando, e não são palavras minhas, tá? São palavras do VVO Arruda, que é quem está à frente da Associação Bem Comum. Na opinião dele, o melhor regime de colaboração mais completo que a gente tem no país é o do Estado de São Paulo. Palavras dele, está gravado, mas está aqui, ó. Então, você tem um apoio na municipalização dos anos iniciais, estava até conversando o secretário falou assim, ele falou, pô, eu tenho aqui dos anos finais. Eu falei assim, gente, anos finais a gente topa, se vocês quiserem anos iniciais. Eu, particularmente, Vinícius, acredito que o melhor modelo é o que a gente tem no Paraná. Anos iniciais, 100% com as prefeituras, anos finais, e médio com o Estado. Então, isso a gente está disposto a discutir com vocês. A gente oferta as plataformas digitais, tanto de português quanto de matemática. Né? Tem um livro agora, o livro didático, que tem ali, inclusive o pessoal está me perguntando, aquele livro da pré-escola, a partir de agosto, ele vai estar disponível para consulta e adesão de vocês, para quem já recebe, a gente já tem mais de 550 municípios que recebem esse livro didático, e obviamente a gente tem também algumas obras que podem ser apoiadas para vocês, por exemplo, ampliar. Às vezes você precisa ampliar o número de creches, você precisa ampliar o número de vagas, para poder, por exemplo, descompartibilizar algum prédio, e aí você fazer o tempo integral. Então, essa é um pouco da realidade. Né? Então, como é que está? A gente está pensando o apoio de vocês. 26, tem um conjunto de materiais informativos. A gente vai disponibilizar para vocês, a gente vai colocar um grande BI à disposição de cada um de vocês, para que vocês possam ver esses dados. Então, a gente está em construção, para que vocês possam ver qual é a meta, como é que vocês estão olhando, e aí puxar todos os índices. Inclusive, nesse painel, a gente quer disponibilizar o desempenho de vocês, inclusive no plano estadual de educação, né? E aí, em virtude do novo SNE, a gente vai precisar discutir, Luiz, eu sei que você está fazendo parte lá da CIB, mas a gente também vai ter que discutir isso dentro do fórum que a gente tinha criado na discussão do Plano Estadual de Educação, que a gente tem uma reunião marcada, se não me engano, para o início de maio, mas a gente vai ter que discutir isso. Então, como é que a gente vai... E aí, se eu não me engano, no Plano Nacional de Educação, a cada 2 anos, a gente tem que prestar contas de como é que avançou. O que fez? Então, a gente vai disponibilizar isso para vocês, não precisam correr atrás, a gente vai disponibilizar gratuitamente. E, obviamente, tem um conjunto de seminários, informações que a gente está à disposição de vocês para poder apoiar. Então, esse era um dos pontos. Se puder voltar só na outra, eu só queria dar alguns últimos recadinhos para vocês, naquela primeira apresentação, da minha preocupação dessa parte de financiamento, como eu estava colocando para vocês. Por quê? O ICMS, ele começa a ser alterado a partir de 2028.
Pela reforma tributária, você vai pegar sempre um 10% daquilo ali e começa a colocar no novo imposto. Então, essa regra, olha como é que a gente vai... Existir uma regra por 2 anos e, a partir daqueles 2 anos, ela começa a discutir. E, pasme, lembra que eu falei para vocês que eu estava preocupado? Toda a nossa fonte de financiamento, ela é calcada no ICMS e numa cesta de impostos que começará a deixar de existir a partir de 2028. E aí, Luiz, deixa um convite para um DIME nacional, inclusive, da gente começar a discutir em relação ao novo imposto, como é que vai funcionar o financiamento da educação. Porque se a gente continuar daquela forma, onde tem que ter estrutura, 25 por sala, um conjunto de maluquices estão sendo discutidas ali, torna insustentável. Talvez não seja 25 que a gente precisa, talvez a gente precise de 30. E como é que a gente vai casar isso com a necessidade, por exemplo, de saúde, de infraestrutura e várias outras coisas que a gente tem. Então, só trazendo para vocês, eu acho que alguns números que são interessantes, né? Eu acho que vale a pena a gente celebrar uma iniciativa conjunta. Eu vou passar rápido disso aqui para também não tomar muito tempo de vocês, mas vale a pena celebrar que a gente, pelo segundo ano consecutivo, nós em conjunto conseguimos bater a meta de alfabetização do MEC. Mas eu digo que é um sentimento bom, mas é um sentimento agridoce, né? Porque a gente olha para São Paulo ainda está com 61% dos alunos alfabetizados na idade correta. Paraná está com 80%, por exemplo. Ceará está com 80%. Então, a gente precisa fazer, de fato, um esforço grande, mas, independente disso, eu acho que a gente tem que celebrar o esforço que a gente fez, porque nos últimos 2 anos, a gente saiu de 49% para 61%. Então, é um crescimento de quase 50%, e isso se deve muito ao trabalho que vocês fizeram dentro dos municípios, e isso sim precisa ser comemorado, né? Não precisa que a gente relaxar, mas, obviamente, precisa sim ser comemorado, porque é digno de comemoração você ter conseguido atingir esses índices, né, que a gente colocou. E aí, isso eu acho que uma salva de palmas para vocês. Como a gente colocou, vai ter esse novo material didático para 2027, para quem tiver um interesse disso. Olha como que é legal. Em 23, estávamos assim no índice de fluência leitora. Esse é um trabalho de vocês, tá? A gente só apoia, mas quem fica bem na fita são vocês. Quanto mais verde e quanto mais escuro, melhor nosso índice de fluência. 23 saímos assim, 24 saímos assim, 25 saímos assim. E isso é fruto do trabalho de vocês. Então, acho que tem que comemorar mesmo, né? Porque mostrou que a gente, de fato, começou a se preocupar, tudo isso. E é óbvio que tem um apoio do Estado, porque o Estado fez um conjunto de investimentos que vão sendo conectados, né, com tudo que a gente está colocando. Então, nos nossos cálculos, mais ou menos, a gente está investindo quase 3 bilhões de reais nesses últimos anos dentro dos municípios, através de painhas, coisa que a gente vai discutindo, resgatando um monte de coisas. Mas aqui, ó, é que eu estava falando para vocês da minha preocupação. Aí, quantidade de coisas que tem e que vão pesar no nosso orçamento. E aí, gente, eu estava discutindo, estava conversando um pouco agora na hora do almoço, o pessoal estava falando sobre VAR, né? Quem de vocês conseguem apontar exatamente quais são os alunos PPI para se habilitar na equidade e na condicionalidade 3? Não, porque isso é um microdado que o INEP não divulga. O que nos impede de fazer uma política pública focalizada. Então, essa é uma briga, Luiz, que a gente precisa ter lá na CIF para exigir que a gente tenha esses dados. E aqui, ó, era o que eu estava falando para vocês. Temos mesmo muito dinheiro? Olha aqui, isso aqui é dado de São Paulo. Mostra, e eu acho que essa é a realidade de vários de vocês, onde, às vezes, o Fundeb não paga sequer a folha de pagamentos, onde você tem uma pressão. Para vocês terem ideia, o Estado, a gente tinha 75 mil alunos em 23 de educação especial. 75 mil. Esse ano, a gente iniciou o ano com 115 mil. É quase 50% em 3 anos. Então, na hora que você começa a discutir piso para isso, profissional de apoio para aquilo, tudo aquilo ali, fica, às vezes, um pouco insustentável. E aqui é a distribuição. Normalmente o nosso, provavelmente vocês, deve ser um pouco diferente disso. Um pouquinho mais para a Fundeb, né? E aí, só para vocês terem ideia, eu acho que o pessoal comentou sobre isso em São Paulo, que é a questão da distribuição dos recursos, gente. Só tem um desses que é o que a gente pode atuar, que é no VAR.
O VAT, obviamente, você depende de orçamento, porque ele trabalha o mínimo. Mas o VAR, acho que vocês discutiram agora um pouco mais cedo sobre isso, né? Mas isso claramente dá para fazer e, pasme, se não me engano, a gente teve 9 municípios só que não preencheram os dados, mas a grande parte, se não me engano, 70% de nós que não estamos sendo habilitados, foi pela condicionalidade 3. Só para vocês terem ideia do quanto que a condicionalidade 3 é importante. E o que a gente fez no Estado. Se você habilitar e você melhorar ou na aprendizagem ou na cobertura, cada um dos dois, para o Estado, são 550 milhões de reais a mais. Então, para o município, deve fazer diferença, principalmente porque a gente teve uma redução grande do QESE, né? Quase 55% do salário da educação. Então, vale a pena olhar para isso. E aí, gente, vale a pena, que eu acho que um recado para vocês vale a pena vocês olharem para os dados que vocês estão colocando dentro dos sistemas. Exemplo claro. Se vocês, que é o que acho que está um pouquinho mais à frente, né? Que quando você trabalha as ponderações, isso aqui é só um exemplo do porquê que o dado é tão importante. A gente está falando de financiamento, a gente está falando de dinheiro. Eu calculo que os municípios estão deixando em cima da mesa 17 bilhões de reais. Por quê? Porque tem um fator, quando você distribui o Fundeb é um fundo, você arrecada, sobe e ele é distribuído por um percentual de matrículas. Então, quanto é que vale uma matrícula fundamental urbano? 6.420, eu acho que esse era o último número. Isso foi integral, 9.500 e pouco, porque ele é 1,5. Só que, por exemplo, a gente percebeu que vários municípios, na educação especial, tem um aluno matriculado de manhã, mas não tem a turma do AEE à tarde. Pronto, já deixou metade do valor que poderia estar recebendo. Simples assim. Uma única questão de você não ter olhado para o censo, não ter cadastrado a turma, não ter colocado o aluno, vocês acabaram de deixar R$3.000 por aluno de educação especial fora. Simples assim. Só por olhar os dados. Qual é o custo de olhar dado e de corrigir no censo? É nada. Vale a pena vocês darem uma olhada nisso. Integral. Tem uma solução que estou propondo para vários de vocês. Sei que vários de vocês têm, às vezes, no contraturno, esporte, música, um conjunto de coisas. Isso, se vocês resolverem numa matriz curricular, você pode botar para dentro, vira matrícula integral. 7 horas. É uma forma de vocês cumprirem os 4% e tirar o Ministério Público e Tribunal de Contas do colo de vocês. Porque a partir do ano que vem, estarão. Então, eu trago aqui só uma ideia para vocês entenderem um pouquinho do quanto de dinheiro, da importância de vocês estarem olhando dados. A gente vai fazer uma conversa com vários de vocês dessa importância de como é que a gente pode ajudar vocês a ajustar o censo. Porque, gente, esse ajuste aqui, ó, vocês têm que fazer até maio. Se não fizer até o final de maio, tá deixando dinheiro na mesa. Eu imagino que está todo mundo precisando um pouco mais de financiamento. A gente está, imagino que vocês também. Então, esse é um ponto importante, e aí já estou caminhando para o final. Eu já falei um pouco sobre o ICMS, e só para eu terminar, falando sobre financiamento, então, meu ponto final eu tenho uma preocupação muito grande de PLs, nesse espaço fiscal limitado, e isso, gente, exige de nós uma organização muito grande. Exige da Undime, exige do Concede, da qual também faço parte, da gente se organizar e evitar essas pautas bombas. E esse é um trabalho de advocacy, que a gente precisa fazer. Porque senão, depois quem será responsabilizado seremos nós. Esse é o primeiro ponto. O segundo, essa importância da rediscussão do Fundeb na lei tributária, a gente precisa começar a sentar. Porque, reparem, começa a mudar em 28. 26 é ano eleitoral. 28 para vocês é ano eleitoral. Quanto tempo a gente tem livre para discutir? Um ano. É muito pouco para discutir uma coisa tão complexa. Então, isso é super importante. E, por fim, tem um dever de casa de cada município, que é o que eu estava falando na questão de olhar o censo. E vocês olharem e definirem um conjunto de estratégias que vão fazer vocês cumprirem as metas para que vocês possam, pelo menos, garantir o repasse do ICMS que vai para o município, hoje.
Lembrando que esse dinheiro dos 13% que vai para o município, ele não é vinculado, 13% para a educação. Ele entra para o município e ele compõe o total dos 25% que tem que alocar. Mas é um dinheiro que vocês podem estar retirando do município e automaticamente retirando da educação de vocês. Então, há um dever de casa para ser feito. E aí queria colocar a Secretaria de Estado aqui à disposição de vocês. A gente vai fazer uma orientação sobre coleta de classe e matrículas para 2027. Então, óbvio, acho que todos vocês, né, André? Dia 23. Dia 23, às 9 horas, vai ser online. Quem puder aderir, colocar a equipe de vocês, para vocês poderem acompanhar. Essa é uma informação importante para a gente poder seguir. Então, em linhas gerais, eu queria agradecer mais uma vez o convite aqui da Undime. É sempre um prazer estar com vocês. Uma pena que eu não posso ficar para a festa, que Laércio estava me dizendo ali que é um festão que vocês organizaram, né? Então, na praia, infelizmente não poderei participar com vocês. Eu tenho um evento do novo secretário lá da Casa Civil. Mas queria agradecer o convite, Luiz, no seu nome, toda a diretoria da Undime. É sempre um prazer estar aqui com vocês, poder discutir um pouco de educação, poder compartilhar um pouquinho desse meu conhecimento, dessa minha experiência com o financiamento de educação. Não é simples entender o financiamento da educação. Mas talvez, se a gente se preocupar, simplesmente de cuidar do censo e cuidar da aprendizagem, a gente consegue tratar de financiamento. Gente, muito obrigado, uma ótima tarde, um ótimo evento para vocês. Nós que agradecemos o secretário Vinícius, sempre muito presente, parceiro nos eventos da Undime. Ele dando spoiler das nossas surpresas, secretário Vinícius.